CDBs, com a valorização da renda fixa, os CDBs estão ficando cada vez mais interessantes. E eles são o tema do vídeo de hoje. Bora pro vídeo! Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado. Aqui toda segunda e quinta às 7 da noite tem dicas de educação financeira e empreendedorismo para você. Então não perde tempo e se inscreve no canal. E não se esqueça de ativar as notificações, senão o YouTube não te avisa. CDBs, eles fazem parte da renda fixa. Nos investimentos nós temos a renda fixa e a renda variável. Os CDBs, eles fazem parte da renda fixa. CDBs são certificados de depósitos bancários. Ou seja, você empresta dinheiro para uma instituição financeira e quando for resgatar esse dinheiro, ele vem acrescido de juros. Olha só que chique, você empresta dinheiro para um banco. Os CDBs, eles geralmente seguem um indexador, que é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O CDI é praticamente um irmão gêmeo da taxa Selic. A taxa Selic, que inclusive nessa semana, no momento que eu estou gravando esse vídeo, se elevou. E o CDI, ele acompanha a Selic ali muito próximo. Ele é praticamente um imã ali da Selic. E nós temos dois tipos de CDBs. Os CDBs pré-fixados e os CDBs pós-fixados. E qual que é a diferença entre eles? Nos CDBs pré-fixados, você já consegue prever a sua rentabilidade lá no início, quando você vai emprestar o dinheiro para o banco, quando você vai fazer o seu investimento. Essa rentabilidade, ela é fixa, ela é pré-fixada e ela é congelada, ela não se altera. Esse tipo de CDB pré-fixado, ele vai render aquele valor acordado lá no início da sua aplicação. Por exemplo, se foi 6% ao ano, você vai receber 6% de rentabilidade sem mudança. Independente se a inflação subir, se descer, se a Selic subir, se descer, não importa. Aquela rentabilidade pré-fixada que você acordou lá no começo, ela vai se estender até o resgate. Por outro lado, também há os CDBs pós-fixados. Esses CDBs, eles são diferentes do pré-fixado, porque eles geralmente seguem um índice. E o índice mais comum que o CDB pós-fixado segue é o CDI, que são os Certificados de Depósitos Interbancários. O CDI ele é praticamente o irmão gêmeo da Selic. A rentabilidade dele é muito próxima da taxa Selic. Ou seja, se a Selic sobe, o CDI também sobe. Se a Selic desce, o CDI também desce. E os CDBs que seguem o CDI, eles vão ter uma rentabilidade ali muito parecida com a taxa Selic. Mas uma dica importante, sempre prefira CDBs que tenham uma rentabilidade de pelo menos 100% do CDI, ou mais, porque senão vale mais a pena você investir direto no Tesouro Selic. E outra dica importante para você, prefira CDBs de bancos menores. Mas por que de bancos menores? Porque bancos maiores, eles já têm bastante dinheiro. Então, eles não vão oferecer uma rentabilidade tão apetitosa assim para você, porque eles já têm bastante capital. Agora, bancos menores, instituições financeiras menores, elas não têm tanto dinheiro assim, tanto capital assim. Então, para te convencer, elas vão oferecer uma rentabilidade maior. Há outros tipos de CDBs também que não são tão comuns assim, mas que também existem e vale ressaltar aqui no vídeo. Por exemplo, CDBs atrelados à inflação. Eles são muito parecidos com o título do Tesouro Direto, o Tesouro IPCA. Eles têm uma taxa fixa, pré-fixada, acordada lá no início, essa taxa não muda. E também tem uma taxa pós-fixada, que essa oscila e vai seguir um índice, que no caso desse CDB pode ser o Tesouro IPCA ou o IGPM. Então vamos supor que nesse tipo de CDB você pré-acordou ali um valor fixo de 6% ao ano. Esse valor não vai mudar.
Agora, o valor que vai acompanhar a inflação, seja do IPCA ou IGPM, esse valor vai oscilar. Então, vai ser esses 6% ao ano, mais a oscilação da inflação. Tem instituições financeiras que, para te convencer a deixar o dinheiro lá com eles por mais tempo, eles vão oferecendo uma rentabilidade maior à medida que o tempo passa. São os CDBs progressivos, ou seja, quanto mais tempo você deixa, mais rentabilidade você recebe. Ou seja, nesse tipo de CDB progressivo, o banco te ofereceria, por exemplo, 80% do CDI no primeiro ano, no segundo ano, 90% do CDI, no terceiro ano, 100% do CDI, no quarto ano, 110% do CDI. Isso é um exemplo, mas para você entender como que funciona, quanto mais tempo você deixa, mais rentabilidade você recebe. E qual que é o objetivo do investidor que vai colocar ali o seu dinheiro num CDB, que vai ali emprestar o dinheiro para o banco? Bom, isso vai depender da análise de perfil do investidor, o API. Cada investidor tem uma característica diferente. Tem investidor que é mais agressivo, tem investidor que é moderado, tem investidor que é conservador. E CDBs são títulos de renda fixa, ou seja, para pessoas que desejam conservar o seu patrimônio ao longo do tempo, sem correr grandes riscos. Lembrando que no mercado financeiro, tudo tem seu risco, mas títulos de renda fixa, eles têm menos risco do que títulos de renda variável, como as ações e os fundos imobiliários, por exemplo. CDBs são muito indicados para você que quer constituir uma reserva de emergência. A reserva de emergência é um montante, um capital que você junta de 6 até 12 meses dos seus gastos, das suas despesas. Por exemplo, se você gasta R$2.000 por mês, se as suas despesas mensais são de R$2.000 e você tem quer constituir uma reserva de emergência de 6 meses, você vai fazer 2.000 vezes 6 meses, que vai dar R$12.000. Este vai ser o valor da sua reserva de emergência. Neste tipo de objetivo, os mais indicados são os pós-fixados, porque eles têm liquidez diária, né? Porque reserva de emergência, né? Ela é para emergência, emergência não pode esperar. E CDBs pós-fixados, eles têm liquidez diária. Você consegue resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Os pré-fixados, você já não consegue resgatar esse dinheiro a qualquer momento, só lá na data de vencimento. E no mercado financeiro tem vários tipos de CDBs com valor mínimo. Você tem que ter um valor inicial para poder investir naquele determinado CDB. E isso varia bastante. Tem CDBs aí por R$1 de valor mínimo, tem CDBs por R$50, R$100, R$1.000, R$5.000. Tem várias ofertas aí de CDBs com valores mínimos aí no mercado financeiro. E daí você vai analisar as condições daquele CDB e ver quais deles que satisfazem mais os seus objetivos. Liquidez. É bem importante que você analise a liquidez dos CDBs que você vai investir. Por exemplo, se seu objetivo é formar uma reserva de emergência, você tem que escolher CDBs que tenham liquidez imediata, diária de preferência. Caso algum imprevisto surgir, você pode resgatar aquele dinheiro sem demora. Já outros tipos de CDBs, você só vai poder resgatar aquele dinheiro a partir de uma determinada data. É a chamada carência. Antes daquele período, você não pode mexer no dinheiro. Ele fica lá congelado, rendendo juros. A partir daquela data, daí eles começam a ter liquidez diária e você já pode resgatar. Nesse tipo de CDB, você não pode colocar ali pensando em reserva de emergência, porque se surgir algum imprevisto antes da data, você não vai poder resgatar aquele dinheiro. E existem outros tipos de CDBs que só vão deixar você resgatar o dinheiro só lá no final. Eles não têm liquidez diária e nem esse período de carência. Você só vai conseguir pôr a mão no dinheiro só lá no final,
na data do resgate. Então, por isso é bem importante, antes de você investir em algum tipo de CDB, você prestar atenção nesses períodos de liquidez, para você não ter surpresas depois se precisar do dinheiro antes. E além do valor do meu investimento, eu tenho outros tipos de custos? Bom, CDBs, eles não têm taxa de administração, ou seja, você não vai precisar pagar um administrador para tomar conta ali do seu capital. Mas podem ter outras taxas, como a taxa de corretagem, que é um valor que você paga quando você vai aplicar, quando você vai investir lá na sua corretora. E pode ter também a taxa de custódia. Mas a maioria dos CDBs hoje em dia, elas não têm essas taxas. E tem outro tipo de situação. Vamos supor que você tem um CDB lá do Bradesco, um determinado CDB lá do Banco Bradesco. Na corretora A, você vai ter uma rentabilidade X. E na corretora B, você vai ter uma rentabilidade Y. Mas como que acontece isso se é o mesmo tipo de CDB? Por causa que ali no mercado financeiro, as corretoras é como se fosse um grande supermercado com vários tipos de serviços. E cada supermercado vai querer abocanhar ali um quinhão dos investimentos, dos lucros desses produtos. E como que funciona o imposto de renda para os CDBs? Assim como a maioria dos títulos de renda fixa, os CDBs seguem a tabela regressiva do imposto de renda, que é esta tabela que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Ela varia de 22,5% até 15%. Até 6 meses é 22,5% que você vai pagar de imposto de renda. De 6 meses até 1 ano é 20%. De 1 ano até 2 anos, você vai pagar 17,5% de tributação. E acima de 2 anos, você vai pagar 15% de tributação, não importa daí o quanto que você deixe acima de 2 anos. Que vantagens eu tenho de investir em um CDB? Bom, isso vai depender da sua análise de perfil de investidor, o API, como eu já mencionei. CDBs são títulos bem simples de você investir, não exige grandes burocracias e são bem fáceis. E no mercado financeiro tem uma infinidade de CDBs disponíveis para cada objetivo. Basta você criar uma conta em uma corretora de valores e transferir o seu dinheiro para aquela corretora de valores. E lá no home broker da corretora, você compra os CDBs. E tem também outro jeito de você comprar CDBs, que são pelos aplicativos das fintechs, dos bancos digitais. E tem várias plataformas de investimentos que também oferecem esses CDBs. Vários aplicativos de bancos específicos de CDBs, onde você transfere o seu dinheiro, tudo online, ali pelo aplicativo mesmo do banco. Um exemplo disso é o Banco RCI, que tem um aplicativo exclusivo de CDBs. Esse dinheiro vai para sua conta corrente desse determinado banco e dali você vai comprando CDBs conforme a sua necessidade. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda. E eu também não estou recebendo nada aqui, é só uma troca de informações mesmo. E como eu falei para você, prefira sempre CDBs que paguem pelo menos 100% do CDI, para valer a pena todo o risco que você vai estar correndo. E por falar em risco, os CDBs eles são protegidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que te protege até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. Ou seja, você investiu num CDB de um determinado banco e vai que aquele banco quebrou, faliu. Isso é bem difícil de acontecer, mas pode acontecer. Se você tiver um valor que não ultrapasse 250 mil, você vai ser ressarcido por esse fundo. Lembrando que é por CPF e por instituição. Outro detalhe que você tem que analisar é em relação à liquidez. Quanto mais tempo você deixar, mais rentabilidade você vai ter. A grande maioria dos CDBs trabalha desse jeito. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro lá com eles, mais cacife você vai receber.
E tem vários CDBs aí no mercado disponíveis com liquidez diária, mas esses CDBs geralmente não oferecem uma rentabilidade tão interessante assim. Instituições financeiras que deixam seu dinheiro ali preso por mais tempo, elas oferecem para você uma rentabilidade mais interessante. E o principal risco que você tem de investir em um CDB é o risco de crédito, ou seja, de receber um grande de um calote. E como em tudo no mercado financeiro, você tem que dar uma boa pesquisada para saber qual que é o CDB que mais atende às suas necessidades. Tem vários bancos que emitem CDBs, praticamente todos eles emitem, e também várias corretoras. Preste atenção na taxa de corretagem e taxa de custódia. E aí, gostou dos CDBs? Já conhecia esses títulos de renda fixa? Com o aumento da Selic, eles estão ficando bastante interessantes. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal Dinheiro Suado. Aqui toda segunda e quinta às 7 da noite tem dicas de educação financeira e empreendedorismo para você. E não se esqueça de ativar as notificações, senão o YouTube não te avisa. Faça um Netflix aqui no canal, tem muito vídeo interessante que pode te ajudar. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.